Obra Ícaro Redimido. Psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 9. Catherine Liot. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus, João 8:7. Fez-se noite e demandamos a crosta, acompanhados de Fausto. Rumávamos para a grande metrópole das terras brasileiras e seguíamos o tarefeiro do departamento de embrioterapia, encarregado de nosso auxílio. Levávamos Alberto resguardado em envoltório protetor. Volitávamos por região de densas trevas, atravessando ligeiros sem nos deter nas particularidades do triste caminho, repleto de angustiosas paisagens. Em breve, atingimos agitado centro urbano que ainda se acomodava nas últimas atividades do dia e os humanos se preparavam para o repouso noturno. Seguíamos silentes e resolutos, pois Fausto sabia com precisão aonde se dirigir. Adentramos turbulenta região urbana, impregnada de intensas radiações mentais, que nos penetravam quais dardos agudos e dolorosos. Entidades vestidas de sombras se revolviam intensamente a cada dobra de rua, motivadas por aspirações humanas de baixo teor vibratório. Não havia dúvidas, estávamos em região de prostíbulos, no submundo humano. Acomodavam-se os homens cansados de suas lides diárias, mas os espíritos amantes das paixões carnais despertavam para os prazeres noturnos, agitando de augúrios sombrosos a aparente quietude da noite terrena. Adelaide mostrava-se assustadiça diante do ambiente nada aprazível. Ofereci-lhe o apoio do meu braço para que se sentisse mais segura. Não se aflige, irmã, nada temos a temer no lugar que adentramos, pois estamos a serviço do Cordeiro, afiancei procurando tranquilizá-la. Mantenha firme o seu pensamento e sua presença nem mesmo será notada pelos espíritos vampirescos que se comprazem nesse ambiente de sevícias alvitantes. Detemo-nos diante de um casarão à semelhança de pequeno palacete, protegido por grades em meio à exuberante vegetação. Espíritos viciados do sexo se acomodavam sequiosos dos prazeres da carne, acotovelando-se nos cantos escuros, denotando a triste natureza do lugar onde adentrávamos. Uma carruagem estacionava nos portões do palacete, no mesmo instante em que chegávamos, deixando simpática Madonna, vestida com exuberante sedução, exalando extravagantes essências francesas, acompanhada de uma jovem de traços morenos. Aqui temos Catherine Liot, irmãos, a amiga a quem vamos recorrer nesta noite, disse-nos Fausto, indicando respeitosamente a mulher madura que chegava. Trata-se de uma francesa radicada no Brasil. Como os amigos já notaram, estamos numa casa noturna de comércio do sexo, onde, infelizmente, tivemos que buscar socorro para Alberto. Sei que vocês esperariam o melhor ambiente para situar nosso amigo em posição tão delicada. Porém, em obediência às determinações que nos chegaram do plano superior, este é o lugar que melhor lhe convém, e esta a pessoa mais apropriada para recebê-lo. Tenham a certeza disso. Ainda não sabemos o que une os protagonistas do nosso roteiro, mas estejamos convencidos de que estão atados por laços do passado, cujas origens ainda ignoramos. Ademais, fomos informados de que entidades de planos mais altos estão interessadas no socorro a essa desventurada amiga e guardam a intenção de mudar-lhe os rumos do destino, chamando-a para as responsabilidades diante da vida. A jovem que a acompanha é Rosa, uma órfã, a quem ampara e devota a preço maternal. Apesar de ter sido levianamente induzida
a sua mesma vida desregrada. Ela será coagida a receber o nosso amigo por filho frusto nesse caso? Não me parece com cara de quem irá aceitar isso de bom grado, considerou Adelaide. Embora tenhamos meios de efetivar o processo à revelia de sua anuência, é conveniente que tentemos convencê-la da necessidade de aceitar a prova, aproveitando o ensejo para renovar os tristes caminhos de sua vida. Assim, tudo será mais fácil, as chances de êxito serão maiores para todos, explicou-nos o dedicado tarefeiro. Já bastante ciente do seu trabalho, explicou o amigo: Catherine merece todo o nosso respeito. Não a tratemos com a hipocrisia dos homens, que usam de palavras condenatórias e atitudes de menosprezo, como se lhe fossem superiores, pois não temos esse direito. Sabemos pouco de seu passado, porém, embora identifiquemos nesse momento sua condição de hetera, no exercício de execrável proxenetismo, estejamos cientes de que trata de valoroso espírito, antiga monja, desviada de suas intenções na presente encarnação. Esconde por trás dessa sua aparência de requintada mulher da vida uma alma aflita e vazia, profundamente sofrida, pois sabe que esse não é o destino para qual renasceu. Entregou-se à prostituição ainda na França, de onde vem. Sua família faliu nos negócios após o falecimento de seu pai, e ela, renegando-se a viver na simplicidade, preferiu prostituir-se, explorando seus dotes de refinada beleza. Seus entes queridos a repudiaram por isso, e, para não cair no descaso, preferiu partir para longe unicamente com o propósito de enriquecer e reconquistar a posição social perdida em seu país de origem. E aqui já se firmou como pessoa de prestígios e dotes de conquistas fáceis, embora naturalmente desperte profunda aversão e inimizade das pessoas que se consideram na posição de moralistas. Especializou-se em servir os senhores mais abastados dessa sociedade fútil e, com isso, acumula bens que lhe conferem respeitável situação econômica. É a dona dessa casa e arregimenta jovens para o vil comércio do sexo, as quais explora. Eis o triste cenário tecido pela nossa desventurada amiga, palco de nossos trabalhos. Mas o Senhor está conosco do mesmo modo que está no coração dessas infelizes. Certamente que não podemos apoiar esse abjeto negócio, porta para profundas dores da alma. Mas como já nos asseverou o Mestre, não temos o direito de atirar-lhes as pedras da condenação. São apenas irmãs trêfegas, esquecidas de que são feitas de substâncias divinas, merecedora de nossos melhores sentimentos. De imediato percebemos que o pensamento de Heitor, o amigo que nos acompanhou nas cavernas, se fazia presente em forma de ondas de reconfortante apoio, indicando-nos que liames do coração o uniam à amiga sob os nossos olhos. Respeitosamente, oramos em silêncio para que Jesus nos abençoasse a empreitada e algo nos permitisse realizar em seu benefício. Catherine dirigia-se aos seus aposentos, a fim de se preparar para mais uma de suas costumeiras noites. Duas entidades femininas vestidas de sombras aguardavam-na ansiosas na entrada do casarão, risonhas e frívolas. De imediato, percebemos tratar-se não de entidades malévolas, mas levianas, unidas pelas teias do sexo, compartilhando com nossa amiga os seus vícios carnais. A algazarra no salão que adentráramos era imensa. Espíritos envolvidos em tristes atitudes obscenas despertavam-nos profunda compaixão. Emanações pestilentas, malcheirosas,
atordoavam-nos os sentidos, exigindo-nos grande concentração para evitar que afetassem nosso trabalho. Sentíamos por Adelaide, mas ela se mostrava estar em condições de enfrentar o sórdido panorama sob os nossos olhos. E, além disso, precisava adestrar-se no manejo do submundo humano, se desejava servir aos que sofrem, pois esse era o palco natural de nossos empreendimentos assistenciais. Ademais, aprendemos com Jesus que não são os sadios que precisam de médicos. Penetramos nos aposentos de Catherine, acompanhando-a respeitosamente. O quarto, decorado em primoroso luxuário francês, repugnava-nos pelos tristes eflúvios da mais baixa lascívia. Na porta, um espírito de aspecto grotesco exercia a função de guarda do erótico aposento, vigiando aqueles que podiam participar do estranho conúbio de prazeres da carne. Mas sua baixíssima condição vibratória o impediu de nos notar a presença. O mal tem também sua organização, disse a Adelaide, e aproveita para tirar vantagens do comércio com os homens. Entidades infelizes, cativas do sexo, esgueiravam-se por entre os móveis, ansiosas pelos prazeres que a noite prometia, felizes com a chegada daquela que pareciam idolatrar. Catherine colocou-se diante do grande espelho, revelando sua enorme vaidade, contrafeita com as pequenas rugas que já ameaçavam se imprimir em seu rosto jovial. Aproximamos nossa destra de sua fronte, para lhe ouvir melhor os pensamentos, tendo em vista que as destoantes vibrações do ambiente nos impediam percebê-los de longe. Sua mente fervilhava. Pensava em Abelardo, o jovem que seguidamente a procurava nos últimos meses. Ele lhe despertava os desejos de mulher há muito obscurecidos pelos vícios da sexualidade e exigia exclusividade nas volúpias amorosas. Desejava realmente estar com ele, mas não convinha manter-lhe fidelidade, pois não podia dispensar seus endinheirados clientes. O pequeno conflito, no entanto, logo se diluiu nas fantasias sexuais que a lembrança do jovem lhe suscitava. As ondas mentais que se lhe escapavam de imediato refletiram nas infelizes desencarnadas jungidas a ela, despertando-lhes atitudes obscenas, fazendo-as proferirem gritos e gargalhadas estridentes. São crianças inconsequentes, meus amigos, comentou Fausto, deixando-se inebriar pelas emanações das fantasias sexuais de nossa imprudente amiga, nas quais não somente se comprazem, como também se alimentam. Não podemos afastá-las daqui, pois estão imantadas ao ambiente. Como podem perceber, na aparente privacidade deste quarto, pratica-se realmente um abjeto sexo em grupo. Todos aqueles que se deixam macular pelos prazeres mundanos desse tipo de erotismo, onde não imperam os valores da afetividade, de respeito mútuo e da responsabilidade, vêm-se obrigados a compartilhar com seres das sombras suas sagradas energias sexuais. Se os humanos pudessem observar essa triste realidade, enojar-se-iam dessa prática que repugna tanto quanto a assistir a loucos deleitarem-se em uma pocilga sem se dar conta do fato. Um dia os homens aprenderão que o sexo deveria ser um ato tão sagrado quanto uma prece. Fausto tocou carinhosamente a fronte de Catherine e lhe pediu o recolhimento das ideias em jogo, sugerindo-lhe a figura paterna a quem muito se afeiçoara,
Sabia que a lembrança do genitor há muito tempo desencarnado impor-lhe-ia salutar sentimento de culpa, chamando-lhe a atenção para as responsabilidades da vida. A irmã, imediatamente abrindo uma das gavetas da penteadeira, pousou os dedos sobre uma foto antiga, onde se adivinhava a imagem do pai, e deixou que grossas lágrimas lhe corressem pela face ricamente maquiada, suplicando mentalmente pelo perdão. Energias de profunda amargura lhe surgiam nos centros cerebrais da emotividade em direção à região cardíaca. Fausto, adestrado no manejo das forças vitais, desviou a corrente, concentrando-a em uma das têmporas de nossa irmã. Notamos que, de imediato, aí se iniciava um processo de dilatação das artérias temporais. No mesmo instante, Caterine levou seus dedos à referida região, sentindo que se lhe ameaçava uma de suas terríveis crises de enxaqueca. Aproveitemos o valor da enfermidade que os homens costumeiramente amaldiçoam, disse o amigo. Sentimos ter de lhe desencadear essas dores, mas lhe são benfazejo freio aos desgastes inconsequentes de forças que lhe roubam preciosos recursos de equilíbrio. Embora nos pareça um estranho paradoxo, a saúde precisa da doença para se realizar, pois é a única linguagem a que o homem terreno sabe obedecer, ignorante ainda das leis do equilíbrio que lhe regem o bem-estar orgânico. Não demorou muito e víamos a decepção na face dos espíritos obsessores ao notarem que sua parceira de prazeres se atirava na cama, meio combalida e desalentada. Em breve, Rosa, a jovem que chegara na companhia de Caterine, era chamada, adentrando ligeira no quarto. Já ciente do que se passava, trazia-lhe uma toalha molhada para lhe atar na testa, único alívio que experimentava nessas ocasiões. O tumulto dos espíritos se somava agora ao balbúcio dos homens, pois a casa se enchia de janotas, oriundos da alta sociedade local, pelintras de faces frívolas emolduradas pelos sorrisos irônicos dos aproveitadores e, disfarçando a luxúria em trajes de requinte, exalavam eflúvios pestilentos e miscuidos dos odores maléficos do álcool e do fumo, causando-nos piedade e repugnância pela baixeza da alma humana. Um bando de obsessores encarnados, explorando corações infelizes que vendem prazeres fáceis a fim de sobreviver. Que triste realidade! Proferi pesaroso a Adelaide. Uma frase do Evangelho, no entanto, ressoava em minha mente. Raça de incrédulos e perversos, até quando vos sofrerei? Mateus 17:17. Assaltado pelas minhas reminiscências, surpreendia-me, contrito e aflito, sem o direito de menosprezo a nenhum daqueles senhores, pois no passado já havia pertencido às suas fileiras. Lágrimas aflitivas marejavam-me os olhos, mas o momento, no entanto, requisitava-nos ao máximo equilíbrio e não convinha perturbar o trabalho com as minhas tristes recordações. Recolhi-me em sentida prece, agradecendo ao Senhor por já não me contar entre aqueles devassos cavalheiros. Adelaide, percebendo-me a emotividade, dirigiu-me caricioso olhar e silentemente me envolveu em seu braço de amigável conforto, sem exigir-me explicações para a repentina manifestação de sensibilidade. Trazemos da vida na carne muitas lembranças que gostaríamos de simplesmente apagar da memória, mas elas nos perseguem quais fantasmas renitentes, impossíveis de se aniquilar, exigindo-nos o aprendizado do equilíbrio. O trabalho em favor dos infelizes, o estudo nobilitante, o exercício constante de sentimentos elevados
são os únicos remédios para uma alma que enseja a regeneração. Naquele momento, rompendo minhas amargas conjecturas, um rapaz em trajes militares batia à porta dos aposentos de Catherine com vigor. Na impetuosidade de sua expressão, vimos tratar-se de Abelardo, o jovem que habitava as fantasias de nossa amiga pouco antes. Ansiava estar com ela e exigia-lhe que atendesse os rogos de moço fogoso e apaixonado. Rosa gentilmente o afastava, explicando-lhe que Catherine estava enferma, mas ele, desconfiado, queria atestar por si mesmo, temendo que sua preferida estivesse nos braços de outro. É preciso afastá-lo, pois do contrário poderá perturbar os serviços da noite, solicitou Fausto, que continuava a operar o plano mental de Catherine, diligenciando adormecê-la. Intentava inutilmente apaziguar o companheiro imprudente, quando um robusto marinheiro, ciente do que se passava, reprimiu-o, indignado, dizendo-lhe que se acalmasse, pois Madame Catarina não era propriedade dele. Foi o que bastou para que os dois se encarassem, ameaçando se engalfinharem com animalesca luta. Acorreram todos para evitar o pior, enquanto os espíritos, sedentos de emoções vis, exasperados, procuravam excitar ainda mais os ânimos, desejosos de presenciar os sabores de embates humanos. Rosa ameaçou sair para chamar a polícia, o que acalmou Abelardo, que finalmente consentiu em se retirar, não sem antes constatar que Catherine estava realmente sozinha. Ela não tivera forças sequer para levantar-se e acalmar a situação. Apenas acenou de longe para seu preferido, serenando-o. Sendo atendido, retirou-se o jovem, contrafeito e ofendido. Decepcionados, os espíritos levianos retornaram às motivações de seus prazeres e a casa voltou à sua rotina. Com grande alívio, agradecemos a Deus pelo bom desfecho da situação que poderia ter prejudicado nossos planos, adiando ainda mais o socorro a Alberto, já sem condições de aguardar mais tempo para o ingresso na carne. Catherine, após acessos de vômitos, sentiu esgotar suas forças físicas e finalmente adormeceu. Os obsessores, vendo que nada mais conseguiriam, deixaram-na sozinha e, sequiosos de prazeres, saíram em busca de outros repastos para seus ignóbeis regalos. Finalmente, o ambiente se acomodou em um pouco de sossego e pudemos entretecer um escudo magnético em torno de seu leito, higienizando um pouco a sua envilecida atmosfera vibracional. Desprendendo-se do corpo físico, sentia-se envolvida por eflúvios de inefável paz jamais aspirados. Enquanto Fausto se retirava, demandando outros afazeres, operávamos o campo visual de Catherine para que ela pudesse nos perceber e entretivesse conosco algum diálogo. Ao divisar-nos, prostou-se de joelhos, acreditando-nos enviados do céu. Anjos de Deus, não me mandem para o inferno, disse em choro veemente, revelando sua consciência profundamente ferida pelos exaltados sentimentos de culpa. Levante-se, irmã, somos apenas seus amigos. Não somos enviados do céu, e sequer estamos aqui para condená-la por qualquer atitude que seja, respondi-lhe, procurando acalmá-la. Contenha seu pranto e procure orar a Jesus para que sua alma se refaça na paz que a envolve. De imediato, Catherine começou a proferir sentida prece em francês, recordando-se de sua meninice, quando Fausto adentrou o quarto, acompanhado de Heitor,
nosso já conhecido companheiro. A paz esteja com todos os amigos. É uma satisfação revê-los, embora em ambiente tão desagradável para as suas sensibilidades. Saudou-nos o dileto mentor. Catherine, como já previram, é a estimada pupila de nosso coração e não podemos deixar de prestar-lhe socorro nessa hora tão importante do destino profundamente infausto que traçou para si mesma. Vamos ao trabalho. Temos que lhe trazer à presença o genitor, único capaz de movê-la do lameiro em que se tirou. No entanto, encontra-se ele reencarnado, em plena infância, e demandaríamos precioso tempo preparando-o para um mergulho no passado. Só nos resta ludibriá-la, meus amigos. Com o devido respeito, far-me-ei passar por ele, pois assim se faz necessário para o seu próprio bem. Em seguida, aproveitando o potencial de oração em que se movia Catherine, ainda de joelhos, extasiada diante das luzes espirituais que a iluminavam, Fausto operou seus centros mnemônicos, copiando-lhe a imagem do pai e projetou-a através de surpreendente manipulação ideoplástica sobre Heitor, que se vestiu assim da exata figura paterna. Vendo-se diante do querido pai, estirou-se em pranto convulso, suplicando por perdão, como uma criança surpreendida em condenáveis peraltices. Que fizeste, minha filha, da moral e dos costumes aprendidos na infância? Perguntou-lhe Heitor na figura do pai, no mais perfeito francês. O que fazes, minha filha querida, nesse ambiente imundo e indigno da realeza divina com que fomos criados? Catherine, sem compreender o que se passava, tentava evadir-se para o refúgio seguro do corpo físico, em imenso conflito de consciência, dividida entre o irrefrável desejo de abraçar o pai querido e a vergonha que se lhe estampava na sua alma maculada de ignomínias. Adelaide e eu sustentávamos-lhe a organização carnal, constrangida a tremores espásticos, refletindo os inopinados estímulos oriundos do espírito parcialmente desprendido. Perdoa-me, papai, não queria manchar-te os opróbios e honrado nome, respondeu arfante nossa amiga, abalada na profundeza da alma. Compadeça-te do meu infortúnio, que já me serve de oneroso castigo, perdoa-me. O perdão genuíno entre aqueles que não atingiram ainda a maioridade do espírito somente é possível diante da sincera disposição de transformação de quem o suplica. Se recorreste ao erro, nada te imputa maior desdita do que persistir nele, querida filha, tornando-se assim difícil a oferta do perdão sincero. Promete-me que abandonarás a estrada da devassidão em que transitas, e então moverei os céus e a terra para trazer-te a felicidade que almejas. Dá-me forças para isso, meu Pai. Não quero mais a penúria do pecado que me sufoca o coração, mas não tenho outros caminhos por onde transitar. Ajuda-me, Pai querido, perdoa-me, suplicava em plangente preito, dominada pela intensa comoção que lhe eclodia da alma dorida. Há um meio de desvencilhar-te do atoleiro em que te chafurdas, minha querida. Vês os espíritos amigos que te amparam neste momento? Eles te trazem um filho como dádiva preciosa do céu, e com ele uma esperança de redenção. Aceita de bom grado o presente de Deus e tua vida transformar-se-á. Pai, o que me pedes não posso aceitar, não sou digna da maternidade.
trago o seio enodoado de culpas e vícios. Teu empenho sincero na reforma íntima e a dedicação ao bem serão o bastante para te incendiar de luzes, acendrando-te as nódoas do pecado. Filha, abre o teu coração e aceita, apenas isso te pedimos. Naquele momento, Fausto ofereceu-lhe formoso bebê, entretecido em linhas de forças ideoplásticas, cópia viva e perfeita com a finalidade precípua, não de ludibriá-la, mas para que se sedimentasse em sua onubilada mente o realismo do ato que se fazia necessário. Diante da oferta, Caterine, desfeita em lágrimas, motivada por sublime sentimento maternal e sentindo-se aliviada por merecer a consideração daqueles que imaginava enviados dos anjos, abriu as portas de seu coração, estendendo os braços para receber em seu regaço a messe divina. Conduzimos-la ao corpo físico, a fim de permitir-lhe recuperar-se das intensas emoções vividas e pudesse guardar reminiscências claras dos momentos vividos. Despertando, plangia entre comovidos suspiros, sentindo ainda a presença do filho no colo e a figura do pai querido, reais e vívidos na memória. Após breve intervalo em que lhe permitimos sedimentar os ensinamentos recebidos, induzimos-lhe sono reparador, objetivando encerrar a tarefa. Fausto, por meio de delicadas operações magnéticas, fixava Alberto, miniaturizado em encistamento perispiritual na cavidade uterina de nossa amiga, onde permaneceria ambientando-se nas energias maternas, à espera do primeiro óvulo fecundado em processo de nidição, que é o processo de fixação do óvulo fecundado no útero. Terminamos por ora nossa tarefa, amigos. Podemos partir, disse Heitor. Agradeçamos a Jesus a proveitosa noite de trabalho. Temos a esperança de que nossa irmã encontre a sua redenção mediante o processo doloroso que a espera. Sabemos o quanto lhe custará não somente mudar de vida, mas ainda viver a frustração do filho que não virá. Estejamos, no entanto, felizes, confiantes e cientes de que a sabedoria da vida opera o espírito através da dor, alavanca indispensável ao nosso progresso rumo à angelitude. E quanto ao Pai, não precisamos de sua anuência no processo? Interrogou Adelaide. O Pai será apenas o portador dos recursos biológicos para o processo reencarnatório e não lhe solicitaremos responsabilidades de que sabidamente não poderá em absoluto dispor. Uma prostituta grávida dificilmente terá o reconhecimento da paternidade no mundo de nossos dias, minha amiga. Não nos iludamos. As sábias leis da vida, no entanto, registrarão o dolo e o cobrarão de seu protagonista no momento devido. Estejamos cientes disso, respondeu Heitor com criterioso bom senso. Tampouco precisaremos estar presentes para a eleição da carga genética mais conveniente ao nosso amigo em trânsito na carne, insistiu Adelaide com o fito de se educar na ciência da assistência espiritual. Nesse caso, o processo irá decorrer de suas próprias leis de atração, pois nosso Alberto não precisará contar com um organismo aprimorado para dar cumprimento às finalidades de sua reencarnação. Não pelo fato de estarmos diante de um suicida, que por isso desmereça maiores cuidados, mas porque sabemos que será impossível impedir que estampe nas células embrionárias as malformações oriundas da autodestrutividade alimentada, tornando-as inviáveis. Infelizmente, foi o que semeou o nosso amigo,
e será o que irá colher, esclareceu Heitor, prestimoso para o aprendizado de minha pupila. Acalmando as ansiedades da irmã Anui. Não se preocupe, acompanharemos de perto a incursão de Alberto na carne, permitindo-lhe a observação mais acurada do processo. Heitor proferiu sentida prece, encerrando os nossos trabalhos no momento. Solicitando licença para nos deixar, retirou-se carregando nos braços Caterine, adormecida em espírito, a fim de propiciar-lhe breve passeio em regiões espirituais mais elevadas, afagando-lhe a alma dorida e fatigada das agruras terrenas.